Oi pessoal, tudo bem? Boa tarde. Hoje a gente vai continuar na nossa jornada do EAD aí, nos nossos trabalhos à distância. Na área da geografia física, hoje a gente vai continuar no assunto geologia. A gente vai um pouquinho mais fundo no assunto geologia. A aula passada foi mais uma introdução, falando sobre a formação do planeta, sobre a estrutura interna do planeta, as camadas do planeta, lembra? Tudo isso. Falamos sobre placas tectônicas e tudo mais. Hoje nós vamos falar sobre a formação e a estrutura do relevo em si. Ou seja, a formação e a estrutura da crosta, como ela se apresenta para a gente, das falhas de relevo, das formações de relevo, cadeias de montanha e tudo mais. Vamos estudar um pouquinho mais sobre isso, como isso se dá, como que é formado o relevo. Meio que por alto a gente vai falar. Mais tarde, na semana que vem, a gente vai entrar mais a fundo para começar a conhecer melhor o relevo do nosso país, do Brasil, o relevo que nós temos dentro do nosso território, e aí sim falar das formações de relevo. Hoje nós vamos falar sobre como ele é gerado, como que o relevo ele se apresenta para a gente, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos meter bala aí. Bom, primeiramente, como a gente vai falar da formação do relevo, da criação desse relevo, a gente tem que entender que existem duas forças atuantes para formar o relevo terrestre, o relevo no nosso planeta. Essas forças elas são chamadas de forças endógenas. Diego, como assim endógeno? O que quer dizer algo ser endógeno? Já vou pedindo, gente, perdão aqui, desculpa de antemão porque eu estou gravando do lado da janela aqui, então pode ser que passe umas motos de vez em quando, atrapalhe um pouco, mas é o jeito. Mas vamos voltar aqui. Forças endógenas, o que essa palavra quer dizer? O que esse prefixo endo quer dizer? Esse prefixo endo, ele significa dentro, né? Forças que atuam de dentro para fora do nosso planeta. Lembra lá na química, não sei se vocês já viram, reações que são endotérmicas ou reações exotérmicas, tem a ver com a reação liberar ou reter calor. Então, as forças endógenas, elas saem de dentro para fora, ok? E as forças, por outro lado, exógenas. Se as forças endógenas elas atuam de dentro para fora, são aquelas forças que vêm de dentro do nosso planeta, as forças exógenas elas são as forças que atuam de fora para dentro, né? Não necessariamente dentro do planeta, elas não vão fazer efeito dentro do planeta, elas vão atuar realmente no relevo, na parte externa do planeta, mas são aquelas forças que não vêm de dentro do planeta, são aquelas forças que vêm de fora. Na maioria das vezes, essas forças vêm da atmosfera atuando em cima do relevo, ok? Vamos conhecer um pouquinho mais, falando sobre as forças endógenas primeiro. As forças endógenas mais importantes que nós temos que estudar, que nós temos que dominar, são três. São o tectonismo, o vulcanismo e os abalos sísmicos. Abalos sísmicos são os terremotos. E aí você pode ficar se perguntando, falando, Diego, tectonismo não é a mesma coisa que abalos sísmicos? Não, não exatamente. Os abalos sísmicos, eles são uma consequência do tectonismo, mas eles não são sinônimos, não são a mesma coisa. Ok, pessoal? Então vamos entender um pouquinho mais sobre cada um desses aspectos aí, cada um desses fatores. O primeiro é o tectonismo, ele também pode ser chamado de diastrofismo. Ele vai ser o movimento das placas tectônicas. Lembra que a gente falou na aula passada? Se você não lembra, dá uma passadinha lá, tem até um mapinha das placas tectônicas super legal. Eu vou ver se eu coloco aqui nessa aula agora. Um mapinha muito legal das placas tectônicas. O tectonismo ele vai ser o quê? O movimento dessas placas tectônicas que vai acabar deformando ou deslocando as rochas. Como assim deformando ou deslocando as rochas? A gente vai ver isso agora. Os movimentos eles podem ser classificados como epirogênicos ou orogênicos. E vamos ver o que é isso. Os movimentos epirogênicos, eles são os movimentos que causam soerguimento ou abaixamento da crosta terrestre. Como assim? Você tem a crosta aqui, tem a placa, isso aqui é uma placa só, tá, gente? Não são duas placas. E essa placa ela vai fazer ou isso, erguendo, soerguendo, ou ela vai acabar fazendo algo assim, né? Abaixando, sofrendo o que a gente chama de abaixamento. Esse movimento, ele demora muito para acontecer, ele é um movimento extremamente lento mesmo. Para você ter uma ideia, na geologia a gente fala que o movimento é rápido quando ele demora alguns milhões de anos. E para a geologia, para as medidas de tempo da geologia, esse já é um movimento lento. Ele leva muitos milhões de anos para acontecer de forma efetiva, de forma perceptível.
E ele é muito causado pela transgressão e regressão marinha das marés. Né? O mar ele avança e ele volta, as marés elas fazem com que o mar avance e recue. E esse avanço e recuo do mar acaba fazendo pressões diferentes no solo, na crosta, que fazem com que elas vão sofrendo esse abaixamento ou esse sorregimento ao longo dos milhões de anos. Tem uma imagenzinha aí que mostra legal pra gente. Quando a gente tem a maré indo embora, deixando a costa ela sente essa falta do peso da água fazendo aqui, né, essa força, e ela acaba subindo um pouco. Quando a maré avança sobre a costa, sobre essa área sente o peso da água, a pressão que a água faz e acaba abaixando um pouco. Ao longo do tempo, esse abaixamento, esse abaixamento e erguimento fraco, leve, vai causar uma mudança um pouco mais perceptível no nosso relevo, fugiu a palavra, no nosso relevo, ok? Os movimentos orogênicos são aqueles movimentos que acontecem na borda das placas tectônicas. Então, se os movimentos epirogênicos eles podem acontecer em qualquer lugar da placa, basta com que tenha contato com o mar, com as marés, que são o maior fator causador dos movimentos epirogênicos. Os movimentos orogênicos eles só vão acontecer nas bordas das placas. O que são os movimentos orogênicos? Eles são os movimentos que envolvem duas placas. Então você vai ter, na verdade essa palavra orogênese, oro, montanha, significa montanha essa palavrinha oro. Gênese, né? Lembra lá, a Bíblia tem no seu início o Gênesis. O que é o Gênesis? É a história da criação do mundo segundo a Bíblia. Né? Então essa palavra Gênese, ela significa criação. Oro, montanha, Gênese, criação, é o movimento que cria montanhas. Mais ou menos isso, ok? E como que esse movimento vai acabar criando montanhas? Ele vai fazer o seguinte, as duas placas elas vão se chocar, duas placas que estão em movimento convergente, ou seja, indo uma em direção à outra, elas vão acabar se chocando. Quando elas se chocam, pode acontecer o que a gente chama de dobramento, se as rochas que ali estão presentes, se o material que ali está presente nesse encontro das placas for um material razoavelmente maleável. Gente, não quer dizer que eu vou pegar a rocha na mão e fazer assim, ela vai dobrar. É um material razoavelmente maleável, um material um pouco maleável. Isso, com o passar dos milhões de anos, vai acabar sofrendo uma certa dobra e fazendo com que uma parte desse material suba à superfície. Vocês podem ver aí na imagem, você tem uma parte subindo à superfície, uma parte sendo engolida pela astenosfera. Lembra a astenosfera? Primeira camada depois da crosta terrestre, a astenosfera, a primeira camada do manto. Pois é, esse movimento vai fazer com que dobre-se uma parte do relevo, uma parte das rochas ali presentes para cima, criando as montanhas, os dobramentos, e uma parte dobra para baixo, sendo engolida pela astenosfera, ok? Além dos dobramentos, também pode causar falhas. Pense que quando você choca essas duas montanhas, seja convergente ou seja um movimento não de choque, uma em frente à outra, mas um movimento de arrasto, vamos dizer assim, se os materiais ali não forem maleáveis, forem muito duros, eles não vão dobrar, eles vão quebrar. E nessa quebra você vai ter alguns relevos feitos em formato de L, assim. Né? Um relevo que não é dobrado, um relevo que é quebrado, claramente quebrado, uma falha no relevo. Um exemplo muito forte disso são a parte alta e a parte baixa da cidade de Salvador, capital da Bahia. Ok, pessoal? Então, sobre movimentos epirogênicos e orogênicos, é isso. Vamos continuar? Gente, eu mudei a posição que meu celular está gravando aqui um pouco, porque eu achei que estava estranha, a luz estava vindo e tal. Eu acho que não mudou muita coisa, mas eu tentei pelo menos. Então, vocês perceberam uma mudança da outra parte da aula para agora, é por isso, tá? Talvez acho que estou um pouco mais perto, eu vou tentar consertar isso daqui a pouquinho. Gente, o próximo fator, a próxima força endógena, ou seja, que vem de dentro do planeta para fora, que vai acabar modelando o nosso relevo, é o vulcanismo. O vulcanismo, como o nome já diz, ele trata da atividade, da ação dos vulcões, da erupção dos vulcões, do material magma, né, sendo expelido dos vulcões. E como que isso vai acabar formando ou modelando o nosso relevo? Aquele material, o magma que está sendo expelido, nada mais é do que, vamos simplificar aí, rocha derretida.
Então você está expelindo rocha derretida, rochas a temperaturas altíssimas, que por causa da temperatura estão pastosas, estão líquidas. Aquele material é expelido em contato com a temperatura ambiente, ele vai aos poucos se resfriando, e quando ele se resfria, ele vira rocha, ele vira pedaço da montanha, né? Vocês podem ver na imagem que eu coloquei um cone clássico, né? Um vulcão clássico em cone, né? E como que esse cone é formado? Percebam, a rocha que forma esse cone, a rocha que forma esse vulcão, essa montanha vulcânica, ela é o que a gente chama de rocha magmática. Nada mais é do que magma, ou lava, para ser mais informal aí, né? Lava resfriada, magma resfriado, magma que foi expelido a uma altíssima temperatura, que foi sendo resfriado. Então pensa, você tem uma fenda vulcânica aqui, nem todo vulcão é um cone, isso é importante de se falar. Você tem uma fenda vulcânica aqui, que é uma fenda, uma rachadura por onde vai ser, tem um vazamento até o manto terrestre, e por ali vai vazar magma. Aquela fenda vai entrar em erupção, né? Por aqui vai saindo vulcão, vai saindo magma. A partir do momento que vai saindo magma, em vez de eu ter uma fenda, eu vou ter cada vez mais uma montanhazinha. Aquele monte de magma que saiu vai se solidificar, depois daqui de cima vai sair mais, vai solidificar, depois mais, até que eu vou ter aquele cone bonitinho que a gente conhece, ok? Então esse material magmático ele vai acabar formando novas montanhas. Outra coisa, uma explosão, uma erupção vulcânica libera uma quantidade de energia absurda. Não é só o magma que sai, ele não sai escorrendo com pouca força, ele sai uma explosão, sai com muita pressão, muita força. Ao ele causar essa pressão, essa força, ele pode causar danos ao próprio cone vulcânico, à própria montanha formada por material magmático, por rochas magmáticas, mas ele também pode causar danos ao relevo ao redor, porque é uma explosão que libera muita energia e pode acabar causando danos ao relevo ao redor dele também, ok? Então é assim que os vulcões vão ajudando a modelar o relevo terrestre. Bom, agora que a gente entendeu mais ou menos como é que o vulcão modela o relevo, a gente tem que entender que existem dois tipos de vulcão, né? O vulcão entre placas, como o nome já diz, eu tenho uma placa tectônica aqui, outra aqui, eu tenho uma fenda assim, entre essas duas placas, acaba vazando magma no meio dessas fendas. Então é um vulcão que está entre duas placas, entre duas ou mais placas, ele está no meio das placas, né? Aquele vazamento de magma está saindo do meio entre duas placas, né? Um vão entre duas placas. E os vulcões intraplacas, que é quando dentro, no meio de uma placa tectônica, no meio da placa, né, longe das rachaduras, longe das divisões de placa, longe das fronteiras com outras placas, no meio você vai ter uma falha profunda o suficiente para chegar até o manto e para expelir aquele material de dentro e causar um vulcão num lugar onde não tem uma falha entre placas, não tem uma divisão de placas, é no meio da placa, mas tem ali uma falha, uma fenda que vai até o manto e acaba expelindo material magmático por ali. E aí todo o processo vulcânico, como a gente conhece, é parecido nos dois tipos de vulcão. Só para a gente saber que os vulcões não necessariamente sempre estão entre as placas. É muito comum você ver entre uma placa e outra você ter vulcões e tudo mais, mas no meio das placas eles também podem ocorrer, ok? Então vamos lá passar para a próxima e última força endógena de modelagem do terreno do relevo mundial. Vamos lá? A última força endógena que modela o relevo são os abalos sísmicos. Abalos sísmicos são os terremotos que a gente conhece, que a gente ouve falar na TV o tempo todo. E aí você pode pensar, professor, não, eu já estudei geografia antes, já li sobre geografia antes, e o terremoto ele é, na maioria absoluta das vezes, causado por choque entre placas, pelo movimento das placas. Isso é o que você já tinha explicado, tectonismo. Você já falou sobre isso. Você está repetindo coisa que você já falou, seu louco. Calma, antes de você me xingar e me chamar de louco, vamos devagarzinho. Como diria o Jack Stripador, vamos por partes. Seguinte, o tectonismo, quando a gente fala de tectonismo, a gente fala de uma série de movimentos que podem ou não causar abalos sísmicos, podem ou não causar os tais dos terremotos, né? Então, se tem um movimento, como eu falei, movimentos epirogênicos, eles são classificados como tectonismo, eles ocorrem por causa dos movimentos tectônicos e eles não causam terremotos, eles não causam abalos sísmicos. Os movimentos orogênicos, eles causam abalos sísmicos, né? Quando duas placas se chocam, isso causa terremoto.
Então a gente precisa ter um pouco de cuidado. Os abalos sísmicos, eles estão sim bem ligados ao tectonismo, mas eles não são sinônimos, então vamos com calma. Então, como eu já falei, abalos sísmicos são terremotos, estão ligados ao movimento das placas tectônicas, logo ao tectonismo. Eles causam rupturas nas rochas, pelo motivo que eu já expliquei quando estava falando de tectonismo. Você tem duas rochas se chocando, isso pode fazer com que elas quebrem, com que elas sofram rupturas, e também isso vai causar uma onda de choque, né? Vou te sugerir um experimento que eu vou pedir para você, pelo amor de Deus, não faça com nada frágil de vidro, cerâmica, nada disso perto. Pega uma mesa sem nada frágil em cima, pode colocar uma garrafa PET, algumas coisas que não são frágeis, que não vão quebrar, e bate na mesa. Bate cada vez mais forte na mesa. Você vai ver que até as coisas que estão mais longe de você, né, mais longe do lugar onde você bateu, elas não podem tremer, ou se você bater muito forte, elas podem até cair. Então essa onda de abalo, essa onda sísmica, essa onda de choque causada pelo abalo sísmico, pelo terremoto, ela pode causar danos ao relevo, causar falhas e rupturas nas rochas, mesmo as rochas um pouco mais distantes, as rochas que não estão exatamente no que a gente chama de epicentro do terremoto. Aí agora que eu já comentei esse termo, epicentro, eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha nessa imagem que eu trouxe. Essa imagem, ela traz alguns termos pra gente. Ela traz o termo epicentro, o termo hipocentro, o termo falha. A falha, tudo bem, é a parte onde as duas placas se chocam, a parte onde as duas placas se encontram. É o encontro das placas. E as ondas sísmicas. Vamos lá, vamos por partes. Jack Stripador de novo. Hipocentro. Hipocentro é o lugar onde as rochas se colidem em si. O hipocentro ele pode ser bem profundo, pode ser bem próximo da superfície, pode ser na própria superfície, é o lugar onde as rochas vão se colidir. O hipocentro geralmente ele não é na superfície, ele é um pouco abaixo, o lugar onde as rochas se colidem. E aí a gente sente esse terremoto, obviamente, na superfície. A gente está na superfície, a gente vai sentir na superfície. O epicentro é o lugar exatamente em cima, é o lugar exatamente reto do lugar onde as rochas colidiram, exatamente reto ao hipocentro, ok? E aí vai ser o centro das ondas de choque que vão ser enviadas. Eu acho que deu para ouvir na última parte da aula o telefone tocando, eu tive que resolver uma coisinha aqui rapidinho, foi mal aí galera. Bom, voltando aqui. Então, nós temos o hipocentro, que geralmente está abaixo da superfície, ele é o ponto onde as placas se chocam em si. Acima dele, né, o correspondente ao hipocentro na superfície, então nós temos a superfície aqui. Se eu seguir uma linha reta, aqui em cima eu vou ter o epicentro, que é o exato ponto na superfície onde o choque é mais potente, mais sentido. E esse choque vai liberar as chamadas ondas sísmicas, que nada mais são do que ondas de força, ondas aí de choque causados pelo terremoto, ok? Só ok o terremoto sendo sentido à distância. As ondas vão levar a força do terremoto à distância. Show de bola, pessoal? Gente, para eu medir um terremoto, na verdade, para eu medir um abalo sísmico, eu tenho duas escalas possíveis. A primeira, a mais famosa, a mais usada, que a gente vê nos jornais, a que a gente vê na televisão o tempo todo, é a escala Richter. O que a escala Richter vai medir? Qual que é a importância da escala Richter? A escala Richter vai nos dizer nada mais, nada menos do que a magnitude de um terremoto. Aí você pode dizer, ô professor, não ajudou muito. Ficou meio grego assim. Como assim? Ficou meio vasto. Como assim a magnitude de um terremoto? A força de um terremoto, a quantidade de energia liberada por um terremoto, por um abalo sísmico. Então a gente vai medir a quantidade de energia liberada por um abalo, seja em joules, seja em calorias. A gente vai medir essa quantidade e vai colocar numa escala, na escala Richter. Então, de tantas a tantas calorias liberadas, de tantos a tantos joules liberados, nós estamos na escala, temos um ponto na escala Richter. Tantos a tantos, 2 pontos na escala Richter, e assim por diante, ok? E a segunda, que é uma escala não tanto conhecida, é uma escala menos falada, é uma escala menos famosa, é a escala Mercalli, que é uma escala que foi criada para medir os danos causados por um terremoto. Então, se a escala Richter é uma escala quantitativa, ou seja, quanto de energia foi liberado,
Né? Qual a quantidade de energia que foi liberada? A escala Mercalli é uma escala mais qualitativa, ou seja, para fazer aí um paralelo, a qualidade desse terremoto em comparação ao dano causado. Né? Óbvio, não estou falando que terremoto é uma coisa boa, que tem uma qualidade aí. Estou falando que você vai não medir a força do terremoto, mas os impactos que ele causou. Os impactos que aquela onda de choque, aquela onda sísmica, aquele abalo sísmico causou para a população humana, por exemplo. Quer ver um exemplo? Terremoto de 2010 no Haiti, se eu não me engano, foi algo perto de 7.3, se eu não me engano, na escala Richter. Vocês podem confirmar no Google se eu estiver errado. Foi algo próximo a 7 na escala Richter. Mas ele teve uma destruição muito grande, matou muitas pessoas, milhares de pessoas. Por quê? Ele foi um terremoto no centro da cidade, no centro da capital do Haiti, Porto Príncipe. Então ele foi um terremoto muito destrutivo. Terremotos no Chile que aconteceram, que mataram cerca de 200 pessoas alguns anos atrás. Eles foram mais fortes, né, na escala Richter. Eles tiveram uma escala 8 na escala Richter, se não me engano. Eles mataram acho que só 200 pessoas, algo próximo disso. Óbvio, matar uma pessoa já é muito, né? 200 então nem se fala. Mas foi muito menos do que os milhares mortos no Haiti. Então, se você pegar, ele foi um terremoto mais forte na escala Richter, mas menos destrutivo na escala Mercalli. Ok? Espero que tenha ficado claro, pessoal. Então agora vamos para as forças exógenas. A minha gata participando da aula. Gente, agora que já falamos das forças endógenas, já falamos das forças que atuam de dentro para fora no planeta Terra, agora que inclusive até a minha gata participou da nossa aula aqui, nós vamos falar das forças exógenas, das forças que atuam na parte externa do planeta, não aquelas forças que vêm de dentro, mas aquelas forças que vêm de fora, ok? As 3 forças exógenas mais importantes para a gente estudar, então, para a gente entender, para a gente mandar bem no vestibular. Primeira, intemperismo. Segunda, erosão. Terceira, sedimentação. E aí eu tenho certeza que uma boa parte de vocês vai fazer essa cara assim. Professor, não, intemperismo e erosão é a mesma coisa. Né? Qual que é a diferença de intemperismo para erosão? Eu não sei. E eu vou te explicar agora, beleza? Então vamos lá. Primeiro, o intemperismo. Intemperismo é o desgaste. Desgaste das rochas. Desgaste do relevo, degradação do relevo. Você, então, tem o intemperismo que pode ser classificado como físico, químico ou biológico. O físico é quando uma força mecânica ou as variações de temperatura vão causar o desgaste, a desagregação daquela rocha. Tá ok? Então pensa o seguinte, você tem a chuva caindo. A chuva não é um bom exemplo para o intemperismo físico, já eu explico por quê. Você tem a água passando ali, um rio, por exemplo, ou o vento passando, batendo ali numa rocha todo dia. Isso é um choque mecânico, aquele vento vai dando pauladas naquela rocha, muito pequenas, muito fracas, óbvio, naquela rocha, e ao longo de milhares, milhões de anos, aquela rocha vai ter uma forma diferenciada por causa dessa ação do vento ou da água. Ok, pessoal? A temperatura agindo como um fator de intemperismo físico. Vocês, não sei se já estudaram em física, mas quando um corpo ele esquenta, ele dilata. Quando um corpo ele resfria, ele contrai. Então esse negócio de ficar dilatando, contraindo, dilatando, contraindo, dilatando, contraindo a rocha, vai chegar uma hora que ela não vai aguentar essa variação de tamanho dela mesma e ela vai rachar, ela vai quebrar. E essa quebra da rocha é um intemperismo, é uma forma de desagregar, de desgastar, de degradar a rocha, de degradar aquele material. Então é uma forma de intemperismo físico, porque você está trabalhando apenas com fatores físicos, ok? Intemperismo químico. Temperismo químico é a ação de reagentes químicos que desgastam a rocha. Então quer dizer que alguém vai chegar lá e vai ficar jogando ácido sulfúrico na rocha até ela desgastar? Não. A própria natureza já dá conta disso. Agora eu vou explicar porque a chuva não era um bom exemplo de intemperismo físico. A chuva, ela, apesar de dar pauladas, apesar de causar impacto nas rochas, ela tem um outro fator que vai acabar desgastando as rochas até mais do que o impacto, que é a acidez da chuva.
Ah, professor, você está falando de chuva ácida, a gente vai falar, né, sobre problemas ambientais urbanos, problemas ambientais no meio urbano e tudo mais. Não estou falando de chuva ácida como um problema urbano, como um problema ambiental. Estou falando de chuva ácida como uma coisa natural. O ar, e aí agora eu vou pagar de químico um pouco, hein, gente? Atenção, vamos lá. O ar, à nossa volta, ele tem uma quantidade de CO2, certo? Do CO2 que nós liberamos, que os outros animais liberam, o CO2 que os carros, as fábricas liberam, o CO2 que as plantas liberam na respiração e tudo mais. Esse CO2, vou explicar de maneira muito grosseira, o pessoal da química com certeza explica isso muito melhor, de maneira muito mais clara do que eu. Mas é porque eu estou explicando só a parte que a gente precisa para geografia. Esse CO2, ele reage com a água da chuva, formando um tipo de ácido, um ácido bem fraco, um ácido chamado ácido carbônico. E, mais uma vez, para confirmar isso, para a gente estudar isso mais a fundo, a gente vai conversar com o pessoal da química. Eles vão dar aula, se não já deram aula sobre isso. Então, esse ácido, esse gás carbônico vai reagir com ácido, com a água da chuva e vai formar o ácido carbônico. Então, quando a chuva cai, mesmo num ambiente limpo, num ambiente natural, sem poluição humana, essa chuva ela já é levemente ácida, porque ela tem uma quantidade de ácido carbônico em si. O que não quer dizer que você precisa ter medo da água da chuva, que você precisa ter preocupação de sair na chuva ou de, eventualmente, consumir água da chuva sem querer, alguma coisa assim, porque é uma quantidade muito pequena, é uma quantidade que não vai fazer mal. Mas ela tem sua acidez natural, sim. Essa acidez natural vai desgastando a rocha com esse componente químico, que é o ácido. Então, por isso que a chuva ela é muito mais um intemperismo químico do que um intemperismo físico, ok? E o intemperismo biológico. O intemperismo biológico, para explicar ele, eu vou contar uma breve, pequena historinha. Pense que um pássaro, ele comeu lá uma fruta e ele começou a voar, foi embora voando e tudo mais. E aí, no meio do caminho, ele fez as necessidades dele ali, evacuou, e as necessidades dele caem numa fenda, uma pequena fenda, uma rocha tinha uma fenda, essas necessidades caem dentro da fenda. Aquela semente, ela pode ou não germinar, mas vamos supor que ela germine, que ela vire uma planta naquela fenda daquela rocha, ela vai virar uma árvore e as raízes daquela semente, as raízes daquela planta, elas vão começar a procurar espaço dentro da rocha e isso vai acabar desgastando a rocha, vai acabar desgastando aquele material. E aí você vai ter um intemperismo biológico causado pelos seres vivos, né? Muito causado pelas plantas, muito causado pelos vegetais. Agora, o intemperismo biológico, se você for parar para pensar, ele pode ser classificado como um tipo de intemperismo físico. Por quê? Porque quando a planta ela solta as raízes dela fazem força e cavam a rocha, causando um desgaste na rocha, elas estão causando um impacto mecânico, elas estão causando uma força física naquela rocha. Então, o intemperismo biológico ele pode ser também classificado como intemperismo físico. Ok, pessoal? Então vamos lá falar um pouquinho mais sobre erosão e explicar a diferença de erosão para intemperismo. Show? Bom, gente, se o intemperismo ele tem a ver com o desgaste da rocha, a erosão ela vai ter a ver com o transporte desse material sedimentado. Então nós temos que o intemperismo ele vai desgastar a rocha, então soltar partículas daquela rocha, aquilo que a gente chama de areia, por exemplo, são partículas de rocha, que vão ser soltas pelo intemperismo físico, químico ou biológico, e essas partículas elas vão ser carregadas pelo processo que a gente chama de erosão. Então a erosão é o transporte dessas partículas. Os dois processos eles são muito confundidos porque eles andam muito juntos na maioria das vezes. Pense no vento. O vento, quando ele vai batendo na rocha, ele vai arrancando partículas da rocha. Então é um intemperismo. Só que ao mesmo tempo que ele arranca essas partículas, ele já carrega elas para algum outro lugar. Então, ao mesmo tempo que está ocorrendo o intemperismo de você desgastar a rocha, está ocorrendo a erosão do transporte daquelas partículas. Ok? Um exemplo de erosão sem intemperismo. Vamos lá. Pensa no deserto do Saara. Já viram o deserto do Saara cheio daquelas dunas, aquelas montanhas de areia gigantes? Aquelas montanhas de areia, aquelas dunas, elas não são fixas. Elas se movem de tempos em tempos, as dunas elas mudam de lugar. Por quê? Aquele material é areia, material sedimentar, é pó. Conforme o vento vai passando, ele vai levando aquele material que já está desgastado, então não é um desgaste, não é um intemperismo. Aquele material já está granulado, já está desgastado, já está desagregado de uma rocha.
e aquele material vai sendo transportado pelo vento para outras regiões do próprio deserto, ou enfim, para outros lugares. Isso é um processo de erosão. Você está levando o material já desgastado para outros lugares, sem intemperismo, porque aquele material já tinha sofrido intemperismo anteriormente, ele já está granulado, ele já está desagregado. Ok? Então a erosão ela tem a ver com o transporte. Principais fatores que causam erosão, principais fatores que fazem esse processo, que trabalham nesse processo de erosão. Água e vento. A água, né, quando a gente fala de erosão por água, ela pode ser subclassificada, ela pode ser classificada como pluvial, proveniente das chuvas, então as chuvas vão carregar o material. Né, isso acontece muito quando tem deslizamento de terra, né, o famoso deslizamento de terra, que todo ano acaba, infelizmente, ceifando algumas vidas, destruindo alguns bairros em algumas cidades como Rio de Janeiro, ou até São Paulo mesmo. O deslizamento de terra ele é um processo erosivo, aquele material que está ali ele já é terra, ele já é granulado, ele já é desagregado. E aí a água da chuva ela vai fazer peso naquele material que vai acabar deslizando num processo justamente erosivo e não necessariamente de intemperismo, ok? Então a erosão pluvial a gente vê muito nos deslizamentos de terra, que todo ano acabam sendo uma tragédia, infelizmente, no nosso país. Fluvial, e aí entra a imagem que eu coloquei aqui no nosso slide, a erosão fluvial. O material por onde o rio passa, o rio tem um curso. Aquele curso do rio, ele pode ser já formado de pedras, ainda formado de rochas sólidas, rochas agregadas, e aí a água que vai passando ali vai desgastando, vai provocando intemperismo naquele material, e ao mesmo tempo que a água vai levando, vai desgastando aquele material, ela já vai carregando aquele material, já vai praticando a erosão, que é o transporte daquele material para outro lugar. Ou, se o rio estiver num lugar que já não é muito sólido, já não é muito agregado, é só a erosão mesmo, que ele vai varrendo aquele material, levando aquele material. Marítima, vamos pensar no mar batendo as ondas do mar batendo nas rochas. Quando você vai na praia, quando você vê fotos da praia, vídeos da praia, qualquer coisa assim, você vê, em alguns lugares você não tem areia, você tem rochas, né? E aí o mar vai batendo naquelas rochas. Toda vez que o mar bate naquelas rochas, ele solta algumas poucas partículas desagregadas, algumas poucas partículas do que vai virar areia. E ao mesmo tempo que ele vai causando esse intemperismo de soltar essas partículas, de desagregar essas partículas, ele vai carregando essas partículas para outros lugares, causando a chamada erosão. Lacustre, quando você tem um lago, muitas vezes o lago vai esculpindo e carregando o material que sofreu intemperismo nas suas bordas para outros lugares, para o seu fundo, ou para outros lugares do lago. Glacial, quando você tem o gelo, muitas vezes se desprendendo de uma geleira, levando material particulado junto com ele, fazendo essa erosão glacial também existe, ok? E além desses tipos de erosão que são causados pela água, nós temos a erosão pelo vento também, que é quando o vento vai levando o material, por exemplo, no deserto do Saara, ou então desgastando uma rocha, causando intemperismo, e ao mesmo tempo já, mais uma moto está passando, não sei se dá para ouvir, peço desculpa, mas ao mesmo tempo que ele já vai causando esse intemperismo, esfarelando a rocha, ele também vai carregando esse material, causando a chamada erosão. Show, pessoal? Então vamos lá. O próximo processo, o último processo causado pelas forças exógenas, ele é o processo de sedimentação. O processo de sedimentação, ele é simplesmente a acomodação de sedimentos. Lembra aqueles sedimentos que primeiro sofreram intemperismo, se desprenderam da sua rocha original, depois sofreram erosão, foram carregados, foram transportados para algum lugar. Eles chegaram em um lugar. Nesse lugar eles vão se depositar. E nessa depositação, esse depósito de sedimentos em algum lugar, a gente dá o nome de sedimentação, ok? Como que a sedimentação vai modelar o nosso relevo? Conforme os sedimentos eles vão se juntando, se acumulando em um certo lugar, em uma certa bacia sedimentar, perdão, pessoal, uma certa bacia sedimentar, eles vão cada vez fazendo, você tem cada vez mais sedimentos um em cima do outro, cada vez um em cima do outro fazendo mais peso, cada vez mais peso. Então cada vez aquele material vai ficando cada vez mais compactado, vai ficando muito pressionado. Conforme esse material vai ficando pressionado, compactado, e também conforme essa temperatura, das altas temperaturas
próximo, quando você vai descendo a crosta terrestre, esse material ele vai sofrer um processo de litificação. Litos, em grego, significa rocha. Então, o processo de litificação é transformação em rocha. Então, aquele material que antes era areia, era terra e tudo mais, ele é muito prensado, muito condensado, ele vira rocha. Ele vai criar o que a gente chama de rochas sedimentares, rochas formadas por sedimento. Vai criar as áreas que nós chamamos de bacias sedimentares. A gente ainda hoje, daqui a pouquinho, vai estudar as bacias sedimentares. Vai criar esses locais como a gente está vendo na foto, né? Geralmente, as áreas sedimentares, as bacias sedimentares, elas são marcadas por você ter um corte bem estratificado do ambiente, das rochas. Então você vê as rochas, quando você faz um corte nelas, elas têm os estratos, as suas camadas bem marcadas, bem delimitadas, bem visíveis, que são as camadas de sedimento que foram se acumulando com o passar dos milhões de anos. Ok, pessoal? Então vamos dar prosseguimento aí, vamos continuar. Bom, para finalizar a aula de hoje, a gente vai falar sobre as estruturas geológicas que nós temos no nosso planeta. Já falamos muito sobre o relevo, sobre os fatores que esculpem e modelam o relevo, e agora nós vamos falar sobre as estruturas geológicas, que são as estruturas que sofrem essas ações do relevo, né? Essas ações das forças endógenas, exógenas, elas vão atuar sobre essas estruturas do planeta Terra, essas estruturas geológicas. Vamos lá. Bom, a primeira estrutura geológica que nós temos são os crátons. Não se deixe assustar pelos nomes, né? Os crátons são as estruturas geológicas mais antigas que nós temos em nosso planeta. Então vamos pensar o seguinte: nós temos as estruturas geológicas, os crátons, que são as primeiras estruturas geológicas, as primeiras partes sólidas a se formarem no nosso planeta, as primeiras partes rochosas a se formarem no nosso planeta. Conforme o tempo foi passando, essas estruturas elas foram sofrendo desgaste. Então, essas estruturas elas são altamente desgastadas também, ok? Porque elas são muito antigas. Nós podemos dividir os crátons em duas categorias: escudos cristalinos e plataformas continentais. Os escudos cristalinos, eles têm as seguintes características. Eles foram formados mais ou menos na era pré-cambriana, que a gente chama, né, a era geológica pré-cambriana. Não se deixe assustar pelos nomes, isso só quer dizer que ele tem aproximadamente entre 1 bilhão e 3 bilhões de anos, bilhão de anos. E você aí achando que o Silvio Santos ou o Michel Temer eram velhos. Né? Os escudos cristalinos são um pouco mais. 1 bilhão, entre 1 e 3 bilhões de anos, os escudos cristalinos estão aí. Eles são formados, na sua maioria, por rochas magmáticas e metamórficas. Rochas magmáticas, ok. Rochas que vêm do magma, rochas que vêm do material expelido dos vulcões e se solidificou. Agora, o que quer dizer metamórfica, Diego? Como assim metamórficas? Vamos lá. O que quer dizer metamorfose? Metamorfose significa uma mudança. Rochas metamórficas nada mais são do que rochas que tinham uma característica antes, né? Podiam ser magmáticas, até mesmo sedimentares. Elas tinham uma característica, elas eram de um jeito, e aí elas sofreram algum tipo de mudança na sua forma. Seja pela temperatura, seja por exposição a agentes químicos, seja por N fatores. São rochas que eram magmáticas, eram sedimentares, sofreram alguma alteração e hoje têm uma característica, têm uma cara diferente. Elas não são nem provenientes do magma, nem provenientes dos sedimentos mais. Elas são provenientes dessa mudança. Ok? As rochas metamórficas que a gente tem nos escudos cristalinos são principalmente as rochas magmáticas que sofreram alterações, sofreram mudanças. Por que as rochas magmáticas são as mais antigas? Pensa que o planeta ele foi resfriando ao longo do tempo. Ele era uma bola de fogo que foi aos poucos resfriando. Então aquele magma, aquele material quente, aquele material pastoso extremamente quente que nós tínhamos na parte exterior do planeta, ele foi resfriando. Como ele era um material pastoso, quente, magmático, conforme ele foi resfriando, ele foi virando rochas magmáticas. Essas rochas magmáticas sofreram alterações ao longo do tempo e viraram as rochas metamórficas também que compõem os escudos cristalinos, ok? Como eu já falei, eles são muito desgastados simplesmente porque eles são muito velhos, muito antigos. Pense em uma pessoa idosa que você conhece e pega uma foto da pessoa idosa e pega uma foto da pessoa jovem, né? Bota lado a lado as fotos.
você vai ver que a pessoa, com todo respeito ao idoso que você conhece, que pode ser seu amigo, da sua família, qualquer coisa assim, mas com todo respeito, isso é biológico, isso não é minha opinião. Biologicamente, a pessoa idosa, quando ela está idosa, ela está mais desgastada. A pessoa, quando ela está mais jovem, ela está menos desgastada. Isso acontece com o relevo também. O relevo jovem, ele é menos desgastado, ele está exposto aos intemperismos há menos tempo. Pensa que os escudos cristalinos, eles estão expostos ao intemperismo há mais de 1 bilhão de anos, há 3 bilhões de anos algumas vezes. Então eles estão há muito tempo sendo desgastados, então eles estão muito desgastados. Bom, nessas áreas eu achei interessante também trazer destaques econômicos que cada formação geológica pode ser encontrada em cada formação geológica. Bom, nos escudos cristalinos nós podemos encontrar minerais metálicos. Ah, professor, quer dizer que sempre onde tem escudo cristalino não tem mineral metálico? Não. Quer dizer que onde tem mineral metálico é escudo cristalino. Ok? Então vamos supor ali a área de Carajás, no estado do Pará, no Brasil. É uma área muito rica em minério de ferro, em bauxita, que é o minério que dá origem ao alumínio também. Você então tem aquela área muito rica em minerais metálicos. Isso significa que naquela área nós temos uma formação de escudos cristalinos. Agora, nós temos diversas outras áreas no planeta que são formadas por escudos cristalinos e não tem minerais metálicos, ou tem muito poucos minerais metálicos. Ok? Bom, ferro, bauxita, ouro, prata, tudo esse manganês, esses minerais metálicos extraídos para uso comercial, eles são encontrados nos escudos cristalinos, na sua maioria. E as plataformas continentais, elas são basicamente escudos cristalinos com todas as suas características, só que mais rebaixadas na maioria das vezes. Ok? Essa é a única diferença entre os dois. Vamos lá para a próxima formação geológica, pessoal. Gente, a próxima formação geológica que nós temos a estudar são as bacias sedimentares. Eu acabei de comentar delas agora há pouquinho, quando eu falava sobre sedimentação e fatores exógenos. As bacias sedimentares, elas são mais jovens do que os escudos cristalinos, do que os crátons. Elas se datam da era paleozoica, ou seja, entre 250 e 540 milhões de anos. Logo ali, aconteceu ontem. A era mesozoica, 65 milhões e meio de anos, até 240 milhões de anos. Também, foi agora há pouquinho, hoje de manhã. E a era cenozoica, que essa literalmente está acontecendo agora. A era cenozoica é a era que nós vivemos nos dias atuais. É a era que já iniciou-se há 65 milhões de anos e meio, mais ou menos, e se estende até os dias de hoje. Ok? Então as bacias sedimentares, elas foram formadas desde 500 milhões de anos e continuam sendo formadas hoje. Show? Nas bacias sedimentares, o tipo de rocha que a gente vai encontrar são as rochas sedimentares, algumas rochas metamórficas que vieram de rochas sedimentares, mas principalmente rochas sedimentares, quase que exclusivamente. E nessas bacias nós vamos encontrar combustíveis fósseis, né? Carvão mineral, petróleo, gás natural. E eu quero fazer uma pequena explicação aqui do porquê que os combustíveis fósseis estão nessas áreas. Por que eu vou fazer isso? Eu poderia muito bem só falar, tem combustível fóssil ali, e ir embora. Mas se o vestibular tiver uma questão um pouco mais elaborada sobre isso, só a decoreba de saber que tem combustível fóssil ali não vai servir. Vamos entender um pouco mais fundo isso, ok? Bom, quando os escudos cristalinos, quando as plataformas continentais, os crátons em geral foram formados, era 4 a 3 bilhões de anos atrás. A vida na Terra era coisa mínima, ou nem existia, estava iniciando a vida na Terra, seres unicelulares, seres minúsculos. Nas eras paleozoica, mesozoica, já tinham seres maiores na Terra. Os dinossauros já habitavam a Terra quando as bacias sedimentares começaram a ser formadas. E por que eu estou falando dos dinossauros em si? Porque é muito associado, muitas vezes, dizer que petróleo é feito de dinossauro, que não é necessariamente verdade. Petróleo é feito de matéria orgânica, dinossauro, planta, mamute, qualquer matéria orgânica, qualquer animal ou vegetal pode ter virado petróleo se tivesse nas condições ideais. Esses seres vivos, né, conforme eles iam morrendo e sendo naturalmente cobertos por sedimentos nas bacias sedimentares que estavam sendo formadas, eles sofriam muita pressão, ação da temperatura também, e acabaram se transformando ao longo de milhões de anos em petróleo, gás natural, carvão mineral. Então, assim, o fato da gente ter
matéria orgânica, combustíveis fósseis, chamados combustíveis fósseis, nas bacias sedimentares está intimamente ligado ao fato de que as bacias sedimentares foram formadas e continuam sendo formadas na época em que os seres vivos começaram a reinar na Terra, começaram a dominar o planeta Terra de verdade, e não ser apenas um ou outro ser unicelular ali habitando. Então, por isso que nas bacias sedimentares nós temos combustíveis fósseis. Além disso, os escudos cristalinos são uma coisa rochosa, única, e que não recebem depósito em cima de si. Eles são o que são, eles são desgastados, mas eles são o que são. Nas bacias sedimentares, pensa que um animal morre em cima de uma bacia sedimentar, um animal ou um vegetal. Por ser ali uma bacia sedimentar, vai continuar recebendo sedimentos e aquele animal vai ser enterrado e cada vez sofrer mais pressão daqueles sedimentos. A bacia sedimentar nunca deixa de se formar. Então aquela pressão dos sedimentos vai acabar ajudando a formar os combustíveis fósseis, ok? Sempre lembrando, o carvão mineral, o combustível fóssil mais antigo, o petróleo é um pouco mais jovem do que o carvão mineral, se a gente for falar da formação. O carvão mineral tem uma formação mais antiga. Show, pessoal? Então é isso sobre bacias continentais. Vamos lá falar sobre a última formação geológica que a gente vai trabalhar, ok? A última que existe, na verdade. Gente, a última formação geológica que a gente vai conversar, que a gente vai trabalhar, são os dobramentos modernos, os chamados dobramentos modernos. Por esse nome, a gente já pode pressupor que esse tipo de formação geológica ela é uma formação bem jovem. E realmente ele é do fim da Era Mesozoica e da Era Cenozoica, que é a atual. Então, mais ou menos uns 70, 65 milhões de anos para cá que eles começaram a ser formados. Os dobramentos modernos eles vão ser causados pelos fatores principalmente orogênicos. Né? Lembra que eu falei que as placas vão se chocar, os materiais mais maleáveis vão sofrer o dobramento, até foi a palavra que eu usei, vão se dobrar, vão sofrer o dobramento e aí criar cadeias de montanhas, vão criar grandes montanhas, vão criar grandes cordilheiras. Então é exatamente isso. Os dobramentos modernos têm origem na orogênese, né, nos movimentos orogênicos, e vão criar as grandes cadeias de montanha que nós conhecemos. E eles estão entre os choques de placa tectônica. Essa informação que eu acabei de falar, que os dobramentos modernos eles ocorrem em áreas onde tem choque entre placas tectônicas, é uma informação muito interessante que a gente precisa ter em mente, que não existem dobramentos modernos no Brasil. Não existem. O Brasil não tem nenhuma área do seu território com dobramentos modernos, nenhuma área mínima do seu território. A única das 3 formações geológicas é a única que não existe no território brasileiro. São os dobramentos modernos. Por quê? Se você pegar o mapa do Brasil com o mapa das placas tectônicas, o Brasil não está próximo de nenhuma falha, de nenhum encontro de placas. Ele está bem no meio da placa sul-americana. Então não tem como ter um dobramento moderno que só ocorre nas áreas de choque de placas num país que não tem choques de placa no seu território. Então o Brasil tem escudos cristalinos, o Brasil tem bacias sedimentares, o Brasil não tem dobramentos modernos. O Brasil tem escudos cristalinos, ele tem exploração de minerais metálicos nos escudos cristalinos, ele tem bacias sedimentares, tem exploração de combustíveis fósseis nas bacias sedimentares, destaques para a bacia de Campos, no Rio de Janeiro, Campos dos Goitacazes, no norte do estado do Rio de Janeiro. Né? Mais uma vez, as bacias sedimentares elas podem ter combustíveis fósseis, mas não é sempre que tem bacia sedimentar que tem combustível fóssil, só para lembrar, tá, gente? E os dobramentos modernos, o Brasil não possui esse tipo de formação geológica, simplesmente porque a gente está longe dos choques de placa tectônica, ok? As grandes formações de cadeias de montanha do mundo, Himalaia, Cordilheira dos Andes, montanhas rochosas nos Estados Unidos, são fruto de dobramentos modernos, frutos de choque de placas tectônicas, frutos de movimentos orogênicos, ok, pessoal? Então, para fechar a aula de hoje, eu separei 3 exercíciozinhos para a gente fazer aí e ficar craque no assunto. Show? Vamos lá, então. Vamos lá, o exercício 1, ele diz assim pra gente. A Cordilheira dos Andes, que vai do sul do Chile até a Venezuela, nasceu de forma abrupta entre 10 e 6 milhões de anos atrás. Ou seja, pouco tempo atrás. 10 e 6 milhões de anos é pouco tempo. Vamos lembrar que os escudos cristalinos foram formados há mais de 1 bilhão de anos atrás. Até mesmo as bacias sedimentares, que são mais jovens, mais de 200, às vezes 500 milhões de anos atrás. Né? Então, você falar entre 6 e 10 milhões de anos atrás é pouco tempo.
Então ela foi formada de forma abrupta, ou seja, repentina, muito rápida, há pouco tempo, né, recentemente. Revela um estudo divulgado pela revista Science. Na teoria mais antiga, os cientistas acreditavam que a Cordilheira dos Andes havia nascido há 40 milhões de anos, ou seja, a gente achava que ela era bem mais velha, bem mais antiga do que ela realmente é. No entanto, segundo Carmala Garzioni, professor auxiliar de geologia em Rochester, agora será necessário modificar a teoria e incluir nela um processo que diz que, em vez de sofrer erosão lentamente, a raiz de uma montanha se desprende e cai no cadente manto do inferior do planeta. Cara, ele botou isso daí que é para te confundir, para você achar, cara, meu professor não falou nada disso. Como assim? A raiz da montanha se desprende no manto? Não entendi nada. Cara, isso é uma coisa que esse assunto eles estão tratando nas áreas mais intelectuais da geologia, mais aprofundadas da geologia. O exercício só trouxe esses termos pra gente para dar uma assustada mesmo. Mas isso não é tão complicado, vamos com calma. Segundo a teoria, livre desse peso, a montanha se ergue. E no caso dos Andes, esse levantamento foi cerca de 4 mil metros em menos de 4 milhões de anos. Ou seja, muito rápido. 1.000 metros a cada 1 milhão de anos. É bem rápido, é bem significativo isso. Sobre a Cordilheira dos Andes e sua estruturação geológica, podemos afirmar que, ou seja, ele só quer a estrutura geológica da Cordilheira dos Andes. Ele só quer que você entenda que a Cordilheira dos Andes é um dobramento moderno, formado há pouco tempo. Formado recentemente. Então não era nada demais, aquele textão te assustou um pouco e foi só para isso mesmo. Vamos lá. É resultante das ações de um processo epirogenético, ou seja, da epirogênese, de movimentos epirogênicos, responsável pela formação das principais bacias sedimentares, tal como os Alpes, Himalaias e o próprio Andes. Cara, tá tudo errado nessa questão. Vamos por partes. É resultante das ações de um processo epirogenético. Não. A epirogênese é um processo que demora milhões e milhões e milhões de anos. E o próprio texto disse pra gente que os Andes foram formados muito rápido, recentemente, de forma abrupta, de forma repentina. Então não pode ser epirogênese. Outra coisa, os Andes, eles estão entre a placa de Nazca e a placa sul-americana. Eles são um choque de placa, né? Eles são um dobramento formado por choque de placa. Então, o movimento que acontece no choque de placas é o movimento orogenético, a orogênese, o movimento orogênico, ok? Então, tá tudo errado. Além disso, ele fala que os Alpes suíços, né, no caso, o Himalaia e a Cordilheira dos Andes são bacias sedimentares. Não é verdade, os Alpes, a Himalaia, os Andes são dobramentos modernos, como a gente acabou de ver, ok? As partes mais altas, mais elevadas, com maior altitude do planeta, são dobramentos modernos. Eu posso garantir isso para vocês. Show de bola? B. É um tipo de dobramento moderno. Show! Que é resultante das ações do tectonismo e que provocam transformações de inclinamento do relevo. Show também! É um dobramento moderno, resultante do tectonismo, ou seja, do movimento do tectonismo. Dentro do tectonismo, qual é o movimento que causa o dobramento dos Andes, dos dobramentos modernos no geral? Perdão, pessoal. Os movimentos orogênicos, a orogênese. Então, sim, resultante da ação do tectonismo. E provocam transformações no inclinamento do relevo. Provocam transformações no inclinamento do relevo. O relevo que era plano acaba se inclinando e virando uma cordilheira, uma montanha. Ok? Beleza. Então a B é a nossa certa, mas vamos continuar lendo aí. C. É um exemplo de dobramento antigo. Sim, existem dobramentos antigos, né, que são feitos do mesmo jeito que dos dobramentos modernos, mas eles são datados de uma era mais antiga. Só que os Andes, o próprio texto já falou pra gente que os Andes são modernos, são recentes e foram formados de maneira abrupta. Vou bater sempre nessa tecla. Então eles não são um dobramento antigo. Vamos lá. Embora sua idade geológica seja recente. Pois mesmo com pouco tempo de formação, sua estrutura já foi bastante modificada pelos agentes intempéricos. Não. Primeiro, não existe isso de ser um dobramento antigo, apesar dele ser recente, da sua idade ser recente. Ou ele é antigo porque é antigo, ou ele é recente porque a idade é recente. Tem essa. E se ele é antigo, ele vai ser mais desgastado. Se ele é mais recente, ele vai ser menos desgastado. Além disso, o próprio texto nos falou que a Cordilheira dos Andes não sofreu muita erosão. Tá vendo ali quando ele fala que, em vez de sofrer erosão lentamente, a raiz se desprende e cai
no cadente do manto inferior. Ou seja, a erosão não é um fator que eles estão levando muito como um fator muito preponderante aí. Então a C também não. D. É composto pelos escudos cristalinos sul-americanos, o que se releva pela farta existência de minerais e pelas condições propícias para a agricultura. Não! Os escudos cristalinos, eles são altamente desgastados, eles raramente têm uma altitude grande, eles raramente são áreas mais altas do planeta, eles geralmente são áreas mais baixas, então eles são dobramentos modernos e não escudos cristalinos. Show, pessoal? Então a nossa resposta certa é a letra B, e a gente vai agora para o exercício de número 2, vamos lá. Bom, o 2 é um exercíciozinho da UEL, Estadual de Londrina, que eu achei muito interessante para trazer para a gente aqui. Vamos lá. A estrutura geológica do Brasil é composta por... Quando você lê isso, você já tem que parar antes de ler as alternativas e fazer um brainstorm com você mesmo e falar o que nós temos, né, de estrutura geológica no Brasil. No geral, existem 3 estruturas geológicas no mundo. Existem escudos cristalinos, bacias sedimentares e dobramentos modernos. O Brasil tem escudos cristalinos, tem bacias sedimentares, mas não tem dobramentos modernos. Ok. Então já botei todos esses fatores na minha cabeça, já botei toda essa informação, já relembrei tudo isso, agora eu vou ler o que o exercício está falando. 1. Escudos cristalinos, sim. Muito antigos, sim. De rochas rígidas e resistentes que originaram planaltos e algumas depressões. Sim. Escudos cristalinos, eles são de rochas rígidas e resistentes, na maioria das vezes, ok? Então a 1 está certa, a gente tem a 1 aí como uma alternativa certa. Então já não pode ser nem a C, nem a E. 2. Bacias sedimentares. Sim, compostas por rochas sedimentares que originaram as planícies. Sim, planaltos sedimentares ou depressões. Sim, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o relevo brasileiro na próxima aula. Mas sim, bacias sedimentares compostas por rochas sedimentares. Tudo certo. 3. Então, a 2 está certo também. Então nós temos que, pode ser a 1, a A ou a D, né? Porque as outras não têm 1 e 2. 3. Dobramentos modernos. Pode parar de ler aí mesmo. O Brasil não tem dobramentos modernos. Vamos seguir para a próxima. Escudos cristalinos recentes, poucos desgastados por processos erosivos. Cara, não existe escudo cristalino recente. Como formação geológica, os escudos cristalinos eles sempre são antigos. Eles sempre são a parte mais antiga das formações geológicas do nosso planeta. Eles são formados há 1 a 3 bilhões de anos atrás. Então, quando você vê falando de escudos cristalinos recentes, desconfie, ok? Então, nós temos aí que a 1 e a 2 apenas são a corretas, nós temos que a letra A é a nossa alternativa correta. Show, pessoal? Então, vamos lá para a próxima. A 3 traz aí uma série de 4 figuras pra gente e fala, observe as figuras a seguir. É uma questão da UEL também. E a gente vai ler agora o que o exercício está falando pra gente. Antes disso, na verdade, vamos dar uma analisada nas figuras. A figura 1, a gente tem uma planície, uma área plana, uma área sem montanhas, nem nada, nem depressões, nem vales. Na 2, nós temos montanhas, o que nos leva a crer que houve um processo de dobramentos, ou um processo de orogênese, muito provavelmente, para a criação dessas montanhas. E ao lado das montanhas, um curso de água vai causando intemperismo e erosão, modelando o relevo. Então o relevo está surgindo de um lado e sendo modelado, sendo desgastado do outro. A 3 já mostra o curso de água severamente mais desgastado já. A área onde passa a água ali severamente mais desgastado, o curso de água com mais volume. A gente está vendo aí já primeiras formas de vida vegetal cobrindo a área, na área demonstrada aí, a área da figura. A 4, a gente pode ver que as montanhas foram retiradas, muito provavelmente por uma ação humana, por uma ação antropogênica. As montanhas foram retiradas, o curso de água já está bem mais fundo, bem mais desgastado, e nós temos várias mudanças já aí na cara, aí, no nosso jeitão da paisagem, ok? Então nós fomos vendo diversas mudanças na paisagem conforme as figuras foram passando. As figuras representam, portanto, a evolução de uma paisagem conforme o tempo passa. Provavelmente isso aqui representa milhões e milhões de anos de mudança na paisagem. Vamos lá. O exercício fala assim, ó. Com base nas figuras e nos seus conhecimentos sobre gênese e transformação do relevo, é correto afirmar. A figura 2 mostra que a transformação do relevo e diferentes estruturas,
e diferenças estruturais das rochas são fenômenos sem correlação entre si. Não, a figura 2, ela acaba mostrando que a formação do relevo, a transformação do relevo e as diferenças estruturais das rochas, elas têm total relação entre si. Então você tem a diferença da estrutura das rochas, as rochas que estavam planas, as rochas que agora estão organizadas em montanha, as rochas que estavam intactas agora estão mais desgastadas pelo curso de água, acabam mudando a paisagem, mudando o relevo. Então tem total relação entre si, sim. B. Conforme indicam as figuras de 1 a 4, ações antropogênicas, tipos de rochas, climas, declividades topográficas... Vou começar de novo, me perdi aqui, gente, desculpa. Conforme indicam as figuras 1 a 4, ações antrópicas, tipos de rocha, climas, declividades topográficas e duração dos processos são fatores atuantes na diversificação da forma de relevo. É verdade. Você tem todos esses fatores, vamos lá, ações antrópicas. Então, quando a gente vê ali a figura 4, quando o ser humano retira as montanhas para construir ali seus prédios, para construir ali a sua paisagem urbana. Então você tem ali tipos de rocha, você tem diferentes tipos de rocha, rocha que aparenta ser sedimentar onde está passando o curso d'água, então ela é mais suscetível à erosão por ser sedimentar. Então isso também implica na diversificação das formas de relevo. Você tem declividades topográficas, ou seja, partes mais altas e mais baixas do relevo. A água, ela sempre vai passar pelas partes mais baixas, sempre procurando descer o relevo. Então isso também influencia nas diferentes formas de relevo que nós temos. Duração dos processos, um processo de formação de montanhas, de erosão pelo fluvial, demora milhares, milhões de anos. O processo que o ser humano retira a montanha para ali sobreviver pode demorar algumas décadas apenas, ou até menos do que isso. Então, a duração dos processos também é uma forma atuante na diversificação do relevo. A B, então, é a nossa correta. Vamos lá. C. A figura 4 mostra que a gênese das formas de relevo está condicionada à dinâmica de apropriação e uso do solo urbano. A gênese das formas de relevo está condicionada à dinâmica de apropriação de uso urbano. Na verdade, não. Não tem nada a ver. Ele está falando que a forma como o relevo vai surgir, a forma como o terreno vai se modelar, vai se dar de acordo com a forma com que o ser humano ocupa a área. Não, na verdade, o ser humano que vai ocupar a área de acordo com o relevo que tem ali. Então, um relevo mais montanhoso, pode dificultar a ocupação humana, a não ser que o humano faça como a figura mostrou, retire a montanha. Um relevo mais plano pode facilitar a ocupação humana. Um relevo com muitas falhas dificulta. Então, na verdade, é o contrário, é a ocupação humana que está condicionada às formas de relevo. Vamos lá. D. As figuras de 1 a 4 mostram que intemperismo, erosão, cobertura vegetal são irrelevantes na transformação do relevo, cuja dinâmica revela a existência de processos autônomos. Não. O intemperismo, ele modela o relevo, ele desgasta o relevo. A cobertura vegetal, a gente já viu, causa intemperismo também, desgastando o relevo com as suas raízes. Muitas vezes a cobertura vegetal protege o relevo abaixo, as copas das árvores, as folhas das árvores funcionam como um guarda-chuva, não deixando que a água das chuvas cause erosão na terra que tem ali, então protege contra a erosão. Então a cobertura vegetal também tem um papel importante. Então intemperismo, erosão, idem, sem intemperismo não tem diferença na modelagem das rochas. Sem erosão aquele material não vai ser carregado. Então tudo isso tem sim importância na transformação do relevo. E, como mostra a figura 1, os processos de gênese e transformação do relevo são intensos nas médias e altas vertentes e nulos nas áreas de deposição. Não, eles são intensos tanto nas áreas mais altas, nas áreas médias, nas áreas de deposição de material. Nas áreas de deposição nós temos a sedimentação. A sedimentação vai formar as bacias sedimentares, vai formar esse tipo de formação geológica tão importante. A sedimentação ela vai formar as rochas sedimentares, um tipo de rocha bastante abundante no planeta, bastante importante também. Então, em todas as camadas, vamos dizer assim, nas partes mais baixas e mais altas do planeta, os processos erosivos, os processos de transformação do relevo são igualmente importantes. Ok, pessoal?
Bom, a aula de hoje eu acho que ficou um pouco mais longa do que vinham sendo as aulas. A gente tinha bastante coisa para discutir nessa aula. É uma aula bem pesada, mas eu acho que bem produtiva também. Mais uma vez, espero que esteja sendo produtivo. Quero me deixar mais uma vez aberto aqui a críticas, dúvidas, sugestões de vocês. Eu acho que o EAD é muito complicado mesmo, mas a gente trabalhando junto pode fazer isso ficar um pouquinho menos cansativo, um pouquinho menos puxado pra gente, ok? Bom, deixa eu só ajeitar que a câmera estava um pouco estranha aqui, mas agora tá melhor, eu acho. É isso, eu quero desejar um bom fim de semana, uma boa semana a todos. Semana que vem estaremos juntos de novo para fechar geologia, falando sobre o relevo brasileiro. E aí depois vamos entrar nos próximos assuntos, continuar a nossa jornada em busca do vestibular aí. Valeu, pessoal? Forte abraço, boa semana e até semana que vem a todos. Falou!